Palavra do Senhor nesta noite para a sua vida. Quem sabe você já ouviu falar acerca do rei Ezequias, que Deus ele envia um profeta por nome Isaías e diz: põe a sua casa em ordem, porque tu não viverás, mas morrerás. É esse rei Ezequias que eu quero falar nesta noite. Uma palavra de Deus para o seu coração, mas só que não é sobre essa passagem. É um tempo um pouco antes desse acontecimento. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, nos diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou dele após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que assim se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Queridos, Deus, ao longo de toda a história, ele sempre exigiu um posicionamento daqueles que se dizem seus servos, daqueles que se dizem seu filho, porque verdadeiramente Deus, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus justo, um Deus santo e um Deus que ele não é um Deus de mistura. Toda a Bíblia Sagrada a gente vai encontrar Deus ele chamando o seu povo para ser diferente. A história da igreja primitiva diz que quando os cristãos eles se posicionavam, eles tomavam a decisão, a atitude de servir somente a Jesus Cristo de Nazaré, o Império Romano perseguia, matava, jogava na cova de leões, espetava, queimava vivo, enterrava, deixava sua cabeça do lado de fora, passava mel e jogava várias formigas ali para matar os cristãos. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, que não ameis o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia também diz em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Diante de Deus só existe dois tipos de pessoas: ou você é justo ou você é ímpio, ou você serve a Deus ou você não serve. Não existe um meio termo, não existe uma meia palavra, ou é ou não é. E Ezequias ele decidiu se posicionar diante de Deus. A história conta que o pai de Ezequias se chamava Acais, e Acais ele era rei de Judá. Ele faz uma aliança com o rei da Assíria que se chamava-se Salmanassar, e fez uma aliança fora da direção de Deus. Muitas das vezes a gente padece, sabe por quê? Porque a gente faz aliança com quem não deve fazer. A gente faz contrato com quem não deve fazer. A gente se envolve com pessoas, com coisas que Deus ele não está no negócio. E a Bíblia diz que após a morte do rei Acais, Ezequias ele assume o reinado de Judá. E Salmanassar, ele toma várias cidades ali de Judá e fica faltando só a cidade de Jerusalém, onde o rei Ezequias ele habitava. A Bíblia do Senhor, a Bíblia Sagrada fala que Ezequias ele começa a se revoltar com aquela situação, para de servir a esse rei, para de servir a Síria, porque eles estavam pagando tributo para o rei da Síria. A Bíblia diz que Ezequias começa a buscar ao Senhor. A Bíblia diz que começa Ezequias a confiar no Senhor, e Deus ele começou a abençoar, começou a fazer prosperar os caminhos de Ezequias. Ezequias restaurou o templo, Ezequias restaurou a adoração de Judá, porque o povo verdadeiramente não sabia quem é que estava servindo, o que é que queria da vida. Meia hora, quem sabe, adorava a Deus, a outra meia hora adorava aos deuses, as entidades, as estátuas que a Síria colocava para ali para eles adorar. Quando eu vejo uma revolta, porque todas as vezes que você viesse revoltar contra o mundo, contra as coisas do mundo, haverá uma retaliação. Mas bem-aventurado sou eu e sou você que quando sofrer perseguição
porque Jesus ele fala que nós somos bem-aventurados, porque os profetas eles foram perseguidos antes da gente, para a gente exultar, a gente ficar alegre, porque muitas pessoas padeceram antes da gente, e o que a gente passa hoje não é nada diante daquilo que os nossos irmãos da igreja primitiva passaram. E a Bíblia diz que Ezequias ele rejeita a servir mais a Síria, a dar tributo. E de repente se levanta um rei por nome Senaqueribe. Ele vem de encontro a Judá, dizendo que vai entrar, que vai arrombar, que vai matar, que vai destruir, que vai tomar tudo. E no primeiro momento, naquela nova gestão, naquela nova direção, Ezequias ele tinha sim se revoltado contra aquelas iniquidades, só que verdadeiramente quando a gente se posiciona ainda existe alguns laços que precisam cada vez mais ser cortados. E Ezequias ele tenta pacificamente no diálogo conversar com o rei Senaqueribe, né? Manda alguns talentos, 300 talentos de prata, 30 talentos de ouro. A Bíblia diz que Ezequias dá muitas coisas que havia dentro do templo do Senhor para apaziguar aquela situação, e como se estivesse falando para aquele rei: olha, deixa a gente em paz, toma essa moeda aí, vai viver a vida de vocês, deixa a gente adorar o nosso Deus, deixa a gente ser cristão, deixa a gente ser servo do Senhor. Mas só que a Bíblia do Senhor, a Bíblia Sagrada diz que quando a gente sai do jugo de Satanás, a gente sai do jugo das alianças do mundo, Satanás ele começa a se enfurecer e se volta contra a gente. E a Bíblia diz que Ezequias ele se posiciona, e Senaqueribe começa a perseguir, começa a dizer que vai fazer e vai acontecer, e não aceita diálogo, não aceita meio termo, e diz que se eles não se entregassem, iria morrer muitas pessoas. E ele chama um dos seus comandantes por nome Rabizaque e vai diante do muro de Judá. E Ezequias ele manda 3 homens, louvado seja o nome do Senhor, que tem por nome Eliaquim, Sebna e Joá. E eles começam a tomar as informações que aquele homem tinha vindo ali fazer, e aquele Rabizaque começa a lançar ameaças, começa a falar tudo aquilo que o rei Senaqueribe tinha falado, dizendo que ia fazer e ia acontecer. E fala na língua judaica, fala na língua que o povo entendia. Então Eliaquim chega para ele e fala: não precisa falar em judaico, pode falar em siríaco mesmo, que a gente entende, porque os homens estão em cima do muro, eles vão ficar com medo. Aquele homem toma a palavra e fala: será que o meu rei, o rei Senaqueribe, mandou eu falar só com você, só com o rei Ezequias? Não, ele mandou falar com todo mundo, porque olha, não confie em Ezequias não confie no Deus de Ezequias não confie, quem sabe, em Jesus Cristo de Nazaré não, porque ele vai te desamparar, ele vai te deixar, você vai perecer, a sua família vai morrer nas drogas, a sua família vai morrer na bebida, a sua família vai morrer na prostituição, vai ser uma destruição. Não confie não dê crédito a essa palavra não. A palavra de Satanás sempre é essa, para te desanimar, para me desanimar. Só que existia aqueles homens que estavam em cima do muro, estavam passivos de ser influenciados com aquela palavra, e aquele homem começou a ameaçar, dizendo: olha, se vocês se rejeitar, se entregar ao império do rei da Síria, vocês vão comer suas fezes e vai beber a sua urina. Só que aqueles homens pegaram aquela afronta, aquela carta, e levou para o rei Ezequias. O rei Ezequias levou para a casa do Senhor, para o templo, e começou a orar, falando: ó Deus, esse povo, esse rei está afrontando nós, e está afrontando ao Senhor. Deus, tem de misericórdia, Senhor. Aí eu te dou um conselho da parte do Senhor: quando você estiver se revoltando contra as alianças de Satanás do mundo, quando você tomar atitude de ser diferente, de ser verdadeiro cristão, um verdadeiro servo do Senhor, as pelejas vão vir, as perseguições vai vir. Só que Deus ele vai velar pela sua palavra para fazer cumprir, te protegendo. A Bíblia diz que Deus ele usa o profeta Isaías dizendo: olha, diz a Ezequias que ele está dizendo que vai entrar, que vai fazer, que vai acontecer.
Não vai fazer não, porque eu vou proteger vocês, eu não vou desamparar vocês. Pelo um caminho, se ele vier, ele vai voltar. Eu vou colocar um anzol no seu nariz, um freio na sua boca. E nada vai acontecer por causa, sabe de quê? Por causa, por amor de mim mesmo eu falo isso, e por amor do meu servo Davi. E a Bíblia Sagrada, ela diz que Deus, ele envia uma providência em um certo dia, e o anjo do céu mata 185 mil assírios. Deus, ele está enviando providência para a sua vida, para a sua casa, se você acreditar, se você se voltar para Deus, se você tomar a decisão, a atitude de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, se você se posicionar diante do Senhor e falar: Deus, usa-me conforme a sua vontade, conforme o Senhor querer, independente do que vão dizer, do que vão achar de mim, Senhor. E a palavra do Senhor diz que aquele homem, Senaqueribe, que veio para afrontar, para matar, para destruir, ele voltou cabisbaixo, humilhado, assim como Deus ele tinha falado. E quando chegou lá na frente, os próprios filhos dele, Adramaleque e Sarazé, mataram ele. Ou seja, para finalizar essa mensagem, meu irmão, minha irmã, você tem servido ao Senhor. Deus, ele requer um posicionamento seu. Deus, ele requer um posicionamento seu. Você precisa se posicionar diante do Senhor, assim como Ezequias se posicionou. Você precisa verdadeiramente voltar a sua vida para que Deus, ele venha manifestar sua glória, sua graça, o seu poder na sua vida. Não importa o que vão dizer desse vídeo, não importa o que vão falar da sua vida, não importa se você vai buscar o Senhor com todo o seu coração, pode ter certeza que vai haver levante. Mas a palavra do Senhor diz lá em Jeremias 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe.